Você tem problemas constantes na vida financeira, brigas rotineiras dentro de casa, você trabalha e não vê o fruto desse trabalho, tem uma opressão constante, vive com ansiedade, sua vida não sai do lugar, o mundo está em preto e branco. Bom, eu tenho um recadinho para você. Isso pode ser uma entidade espiritual que pode estar agindo agora mesmo na sua vida através de uma brecha. Mas, Michael, o que é essa tal brecha? Bom, eu vou te dar um exemplo aqui da parede exterior do monte do templo. Olha aqui, isso aqui é uma brecha. O inimigo, ele só precisa de uma brechinha dessa daqui para atuar na sua vida e destruir sua vida emocional, sua vida familiar, podendo até te levar à morte e para o inferno. E isso ele faz com apenas algumas brechas. Você pode observar que houve brechas também na parede do rei de Israel, por exemplo, do reino de Israel. Você vai observar que Nabucodonosor veio e fez um cerco em Israel. Ele encontrou uma brecha no muro, invadiu Israel e através dessa pequena brecha ele conseguiu conquistar o rei de Israel e levar como escravos para a Babilônia. Uma brecha tornou o povo de Israel escravo, uma brecha também pode te tornar escravo. Jó fala que entraram por uma brecha da muralha e no meio das ruínas se jogaram contra mim. Então uma brecha entrou e destruiu a vida de Jó, fazendo com que ele perdesse todos os seus animais, todos os seus bens, os seus filhos morressem e ainda ele ficou doente, uma ferida constante na pele, no qual ele raspava com cacos de telha. Foi uma brecha espiritual que aconteceu com Jó. E você vai observar que a palavra de Deus nos ensina como fecharmos as brechas e nos dá exemplos de pessoas que viveram naquela época, que deixaram brechas enormes abertas, espirituais na sua vida, no qual o inimigo agiu. E eu vou te dar alguns exemplos aqui. Bom, Israel ela fica num monte alto e você não desce a Israel, mas você sobe a Israel. Israel, antes de ser essa cidade linda que é do povo judeu, ela já foi do povo de Jebus, os Jebuseus. Esses Jebuseus dominavam Israel. Eles tinham muralhas como essas, altas, quase que intransponíveis. Mas Davi, servo de Deus, segundo o coração de Deus, conseguiu invadir essa cidade e eu já vou te contar essa história. Bom, Davi tinha 30 anos de idade quando ele se tornou rei das 12 tribos de Israel. Antes disso, ele governava em Hebrom. Ele ficou 7 anos e meio governando só a tribo de Judá. Depois que o filho do rei Saul morreu, Davi passou a liderar todo o povo de Israel, e daí ele liderou por 33 anos todas as tribos, juntando os 7 mais os 33, são 40 anos que ele governou Israel com todas as tribos. Então Davi, ele precisava de uma capital para ele governar, que fosse estratégica, no qual ele tivesse acesso a todas as tribos facilmente. Então Jebus era uma capital que ele encontrou que tinha um acesso bem legal para todas as outras tribos. Além disso, passava-se um rio dentro da cidade e isso tinha recurso de água constante, que é um tesouro muito precioso, ainda mais para Israel. E aí, Davi resolve invadir Jebus e conquistar aquele reino. Porém, chegando Davi naquele monte de Israel, o rei de Jebus e os cidadãos falavam: olha, Davi, basta eu enviar cegos e coxos para enfrentar você, que você não vai nem conseguir passar daqui, eles vão te vencer. Então Davi conseguiu encontrar uma falha dentro, de uma brecha
no túnel de água, e através dessa brecha ele entrou e conquistou o reino de Jebus. Os jebuseus perderam seu reinado e Davi agora mudou o nome da cidade de Jebus para cidade de Davi, que depois veio a se tornar Jerusalém. Então você conhece essa cidade como Jerusalém, mas antes era cidade de Davi, porque ele entrou por uma brecha como essa que você está vendo e reinou essa cidade, governou essa cidade, conseguiu através de uma brecha conquistar todo um reino. E essa brecha você também pode estar dando aí na sua casa, essa legalidade. E eu vou te mostrar aqui quais os tipos comuns de brechas espirituais. Falar mal dos outros. Tem muitos que chegam aí na sua casa e começam a falar: você sabe fulano de tal? Olha, ele anda fazendo isso. E você continua falando junto com eles. Você abre uma brecha, uma legalidade. Falar palavrões constantemente dentro da sua casa. A língua tem poder de bênção e maldição sobre a sua vida. Palavrões atraem maldições. Pecado não confessado, Davi disse: enquanto não confessei o meu pecado, eu não fui perdoado. Então, a falta de confissão faz com que você deixe uma brecha enorme na sua vida e o inimigo fica atuando num loop infinito, né? A falta de arrependimento genuíno. Bom, cometi o pecado e daí só falo: oh, meu Deus, me perdoa, mas não me arrependi de verdade no meu coração. E isso deixa a porta aberta. Você acha que fechou, mas ela está aberta porque tem que ser de verdade. Orgulho e autossuficiência. Ah, eu vou fazer com os meus próprios braços, vou conseguir por mim mesmo, e daí eu não preciso colocar Deus na jogada. Eu que vou conseguir com a minha própria força. Isso é orgulho, isso é autossuficiência e também é pecado. Tudo aquilo que você faz sem fé é pecado. Amargura e falta de perdão. Isso aqui eu conheço muita gente que está nesse cativeiro espiritual. Por que amargura e falta de perdão? Bom, vou te dar um exemplo sobre a falta de perdão e amargura. É como se eu tomasse um veneno esperando que a outra pessoa morresse, mas aquele veneno está destruindo eu por dentro, porque a amargura e falta de perdão causa isso e deixa uma porta aberta para o mundo espiritual atuar na sua vida e destruir a sua vida emocional, financeira, espiritual. Congelar a sua conexão com Deus. Inveja e comparação, isso acontece muito por causa das redes sociais. Nossa, o carro dele é uma Ferrari, o meu é um carro popular. Ah, ela usa roupas de grife, eu não. Ah, ela tem um corpo melhor do que eu, ou ele tem um corpo melhor do que eu. Ah, ele tem mais dinheiro do que eu. Então a comparação, isso também abre uma brecha. E também está nos mandamentos: não desejar nada na casa do teu próximo, nem o boi, nem o jumento. Então você pode observar que isso também é um princípio quebrado, é uma brecha aberta. Mentira e engano, desobediência à palavra de Deus, práticas espirituais erradas, relacionamentos que afastam de Deus, aquelas amizades que falam assim: ó, vamos para balada, vamos fumar um negócio ali, vamos para tal lugar. Então, essas amizades erradas te afastam de Deus e também te afastam do mundo espiritual, na conexão com o Altíssimo, e te traz para o lado negro, o lado negativo. A negligência no coração e na leitura, negligência na oração e na leitura da palavra, ou seja, o seu primeiro bom dia para Deus. Se você não ora, se você não lê, você perde a conexão com o Altíssimo. Idolatria, colocar qualquer coisa acima de Deus. Medo excessivo e incredulidade, ou seja, aquele medo até da sombra. Ai, mania de perseguição. Vícios como jogos, esse aqui que eu não posso dizer o nome, bebidas, né, sexo e etc. Todos esses vícios também é um cativeiro espiritual e também está ligado a um demônio específico, que é um espírito imundo, uma entidade que atua só nesse departamento de vícios. Ambiente bagunçado, já ouviu falar? Ambiente bagunçado, mente bagunçada. Então isso aqui também pode te prejudicar muito, porque olha, ambiente sujo, vidros quebrados, coisas móveis faltando peças, coisas quebradas, isso também dá brecha, assim como roupas rasgadas, roupas curtas também, que ele faz com que acenda o desejo de outra pessoa por aquela que está com a roupa curta. Isso é uma brecha espiritual. Isso também é algo para você observar.
né? Então, a glutonaria, ou seja, comer comida em excesso, também é uma brecha espiritual, simplesmente para satisfazer o prazer da carne. Então, outra coisa também que não está aqui, que eu não coloquei nessa lista de brecha, é o que você ouve. Por exemplo, tem músicas que abrem brechas espirituais na sua vida de consagração. Tem músicas que têm frequências nela do demônio do sexo, do demônio da bebida, do demônio da comparação, de demônios e entidades que entram e começam a atuar na sua vida através de músicas do mundo que vêm entrar na sua vida e destruí-la. E também filmes, seriados. Há filmes que fazem ali cultos a Satanás ali nos filmes. Colocam símbolos para entrar entidades através da TV, espelhos, telas na sua vida. Então são brechas que podem te prejudicar e levá-lo à morte espiritual. O que essas brechas fazem com você? Olha aqui, gente, destrói sua confiança, destrói sua vida financeira, destrói sua autoestima, destrói seu domínio próprio, destrói seu emocional, faz você se sentir sempre culpado, atrasa as bênçãos de Deus na sua vida, faz você pensar que nunca será perdoado, faz você andar em círculos no Egito, porque nem está no deserto ainda, está escravo ali no Egito. Você precisa ainda sair daquela escravidão do Egito para ir para o deserto para ser tratado por Deus, mas ainda continua andando em círculos no próprio Egito. Desvia você do propósito de Deus, gera autopunição, eu não vou fazer, eu sou sempre culpado, e provocam esfriamento espiritual, gera escassez financeira, distanciamento, né, de Deus, conduz à depressão, paralisa os sonhos de Deus para a sua vida e tira você do caminho do Altíssimo, ou seja, te afasta por completo. Olha as consequências da brecha espiritual. E não é só isso, você vai ver aqui na vida de 3 pessoas o que aconteceu, segundo a palavra de Deus, quando eles deram brechas espirituais. Eli era um sumo sacerdote de Deus, juiz de Israel. Antes de haver reis em Israel, havia juízes, aqueles que realmente determinavam o que acontecia ali em Israel, tudo passava por ele. Ele era o sumo sacerdote, descendente de Arão, e ele deu uma brecha. E você vai observar que ele tinha filhos, né? E esses filhos de Eli, né? Os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. Então você observa aqui em 1 Samuel 2,12, os filhos de Eli não queriam saber de Deus. Os filhos de Eli só aprontavam. Os filhos de Eli, eles faziam coisas tão terríveis que o povo de Israel começou a reclamar com Eli. Começou a falar, olha, seus filhos estão insuportáveis, seus filhos estão errando e pecando contra Deus. Então você vai ver que Eli, ouvindo isso, Eli veio falar com eles. Por que é que vocês estão fazendo essas coisas? Todos me falam mal de vocês e o mal que vocês estão praticando aqui, ó, dentro da tenda sagrada. Eles tinham acesso ali à tenda sagrada, eles eram levitas, eles eram responsáveis ali para organizar ali o lugar santo, o lugar ali onde era colocado os pães sem fermentos e tudo mais, os sacrifícios, né? Então, eles aprontavam muito. Porém, Eli chamou a atenção deles, com muito vigor. Porém, parem com isso, meus filhos. Eu estou ouvindo o povo do Senhor, Deus, dizer coisas terríveis a respeito de vocês. Então você vai observar que Eli chamou a atenção deles. Eli não deixou, isso passar em branco, mas só que ele foi muito leviano. Ele passou, como se diz aí na língua atual, passou o sabonete, passou uma manteiguinha ali em cima, Mas Eli chama a atenção de um jeito assim que é para eles realmente ligar ali o pisca-alerta, mas eles não, mesmo assim, não se arrependeram. Olha o que Eli diz: se uma pessoa peca contra outra, o Senhor pode defendê-la. Mas quem pode defender aquele que peca contra Deus? Mas eles não ouviram o Pai, pois o Senhor havia resolvido matá-los. Ou seja, eles não ouviram. Eles não quiseram saber da repreensão do Pai, no qual estava ali, falando, resolva a sua vida com Deus.
se arrependam dos seus pecados, para de fazer essas coisas horríveis que vocês estão fazendo aí. Aí Deus já estava preparando ali um outro juiz, um outro representante, mandando ali Samuel. Samuel foi criança para ser cuidado ali por Eli. Ele foi logo desmamado e aí ele ficou ali na tenda, né, sagrada, e estava sendo cuidado por Eli, sendo treinado para ser um sacerdote do Senhor. Mas Deus, antes dele mandar a sua sentença, ele sempre avisa as pessoas, o aviso de Deus para Eli, né? E Deus mandou um profeta, e esse profeta veio e trouxe essa profecia contra a família de Eli. Por que é que vocês olham com tanta ganância para os sacrifícios e ofertas que ordenei que me fossem feitos? Eli, por que você honra os seus filhos mais do que a mim? Olha que pesado. Vou repetir aqui para vocês. Eli, por que você honra os seus filhos mais do que a mim? Deixando que eles engordem, comendo o que é melhor, a melhor parte de todos os sacrifícios que meu povo me oferece? Eu, o Senhor, o Deus de Israel, prometi no passado que a sua família e seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdotes. Mas agora eu digo que isso não vai continuar, pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Então você observa isso aqui, ó, Deus despreza aquele que não quer saber dele, mas respeita aqueles que respeitam dele. Olhe, está chegando o tempo em que eu matarei todos os moços da sua família e da família do seu pai, para que nenhum homem da sua família chegue a ficar velho. Você passará dificuldades e terá inveja de todas as coisas boas que eu vou fazer para o povo de Israel, mas ninguém da sua família chegará a ficar velho. Então Deus, ele manda um aviso. E aí o povo de Israel, ele estava em constante guerra ali com os filisteus. E houve uma guerra naquela época. E os filisteus chegaram ali no campo de Siló para combater com o povo de Israel. E quando eles iam para a guerra, eles mandavam a Arca da Aliança na frente, né, marchando junto com os levitas, né, e eles iam tocando, cantando para Deus, e os levitas iam na frente. E os filhos de Eli, os hipócritas, que faziam um monte de coisas erradas, iam na frente ali junto com a Arca da Aliança, né? Então, aconteceu algo. O povo de Israel perdeu a batalha. No que ele perdeu a batalha, né, foi levada a Arca da Aliança, e os filhos de Eli, né, que você vai observar muito bem aqui nessa história, Eli estava com 98 anos e completamente cego. O homem disse: eu fugi da batalha e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui. O que aconteceu, meu filho? Perguntou Eli. O povo de Israel fugiu dos filisteus, respondeu o mensageiro. Foi terrível a derrota para nós. Além de tudo, os seus filhos Ofni e Finéias foram mortos, e os filisteus tomaram a Arca da Aliança. Quando ouviu falar na arca, Eli caiu da cadeira para trás, perto do portão da cidade. Ele estava muito velho e gordo, por isso, quando caiu, quebrou o pescoço e morreu. Eli foi líder do povo de Israel por 40 anos. Olha que interessante, né? Eli foi líder por 40 anos, Davi também por 40 anos. É muito interessante aqui, 40 anos sequencial. Se eu não me engano, Salomão também, 40 anos. Então, você observa que aquela brecha fez com que a família de Eli fosse totalmente destruída, e ainda Deus, eles receberam uma maldição porque Eli não fechou aquela brecha a tempo. Então os filhos morreram, inclusive ele mesmo morreu. E aí a descendência dele deixou de ser sumo sacerdote, passou a assumir aquele sumo sacerdócio ali a Samuel. Samuel estava governando o povo de Israel, representado, né? Ele representava Deus. Ele estava ali, Deus mandava os recados, mandava todas as ordens que era para o povo de Israel fazer. Samuel passava isso para o povo, ele era o juiz. Mas através de Samuel, Deus estava reinando e governando o povo de Israel. A brecha de Eli foi
a negligência, ele não corrigir, né, esse erro, não corrigir o que tinha acontecido ali com os filhos, os erros, as brechas que os filhos cometeram. Então, a negligência dele fez com que ele e a família dele perecesse. Mas, depois disso, né, veio Samuel e tudo mais. Samuel ungiu como rei de Israel Saul, a pedido do povo. Eles queriam um rei. Então, Samuel ungiu eles como rei. Ele foi escolhido por Deus, Saul, para ser rei. Mas Saul também abriu brechas espirituais, e você já vai observar isso aqui. Houve ali, né, um povo amalequita. Esse povo impedia que o povo de Israel, quando saiu do Egito, atravessasse uma determinada região e começou a guerrear contra eles. Mas aí Deus lembrou disso anos no futuro e disse a Samuel, né, vá lá e fala com Saul, para que Saul, né, vá combater contra esse povo. Samuel disse a Saul: o Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel. O povo dele, agora escute isto que o Senhor Todo-Poderoso diz: ele castigará os amalequitas, porque eles lutaram contra os israelitas quando estes vieram do Egito. Vá, ataque os amalequitas, preste muita atenção nesse detalhe aqui, tá? Ataque os amalequitas e destrua completamente tudo que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos, os homens, mulheres, crianças, tudo o que tem. Destruir tudo. Os animais, camelos, tudo que tem na cidade. Não deixar nada, não pegar nada, destruir tudo. Foi isso que Deus mandou Saul fazer através de Samuel. E Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Prendeu Agag, o rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. Saul e seus soldados não mataram Agag. Também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, os bezerros e carneiros e tudo mais que era bom. Ou seja, ele pegou tudo que era bom da cidade, tudo que era de agradável e ficou para si. Mas presta atenção o que ele fez com o que não prestava. Mas destruíram tudo que era imprestável e sem valor. Olha que interessante. Lembra o que Deus falou? Destrua tudo. Então, né, Deus ficou irado com Saul porque desobedeceu às ordens dele e mandou Samuel ir lá falar com ele. Samuel chegou, começou um diálogo lá com Saul, né, e em um desses diálogos Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado, como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Eu pequei, respondeu Saul, desobedeci às ordens de Deus, o Senhor e as instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Ó, o que ele fez aqui, ó. Jogou a culpa, igual Adão lá com a Eva, jogou a culpa no povo. Né? Igual Adão jogou a culpa na Eva. Ó, não tem nada a ver, essa mulher aí que só me deu. Né? Quando a Eva comeu o fruto proibido. Então, Saul fez a mesma coisa, ó. Não fui eu não, é o povo aí, ó. Tirou dele o orgulho e lançou para cima do povo. Mas agora, Samuel, eu peço que me perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também rejeitou como rei de Israel. Gente, é para você ter muito temor. Ele desobedeceu uma regra de Deus, até simples, mas só que ele desobedeceu. Então o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então Samuel virou-se para sair, mas Saul o segurou pela barra da capa e ela se rasgou. E olha o que Samuel disse: hoje Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e deu a alguém que é melhor que você. A brecha de Saul fez ele perder o reino dele, fez ele ser castigado por Deus e posteriormente, no futuro, fez com que um espírito atormentador deixasse ele tão louco que Davi, o ungido de Deus,
cantando e tocando lira, espantava esse espírito imundo. Então olha a consequência da brecha. É muito importante o temor, é muito importante você entender o que Deus quer que você faça, o que agrada a Ele. O glorioso Deus de Israel não mente, nem muda de ideia. Ele não é um ser humano e por isso não se arrepende. Samuel disse isso a Saul. Mas a brecha de Saul, qual foi? Desobediência, o orgulho e a ganância, querendo tudo que era de melhor daquela cidade. O orgulho, não sou eu posso. Então, e a desobediência a Deus. Deus falou, ó, faça isso, e ele não obedeceu. Mas aí, Saul, né, ele morre junto com os filhos dele. Essa brecha que ele deu faz com que ele e a família dele todo pereça. Só sobra um filho de Saul para governar lá, né, que é Isbosete, e sobra um neto de Saul, que é Mefibosete, que ele ficou aleijado das pernas, que Davi, mais para frente, recruta ele para o palácio, porque ele era muito amigo de Jonatas, filho de Saul. Mas Saul morreu, Isbosete também foi traído, Isbosete morreu, Davi já estava governando no palácio. Davi também deu uma brecha, mesmo sendo segundo o coração de Deus. E está aqui relatado na Bíblia para mostrar que são pessoas como eu e você. E pessoas passíveis de falhas, pessoas que abrem brechas. E que está ali na Bíblia para nos ensinar, para nos doutrinar, para nos mostrar, falar assim, ó, tá errado, olha aqui o que ele fez e eu não posso fazer. Olha o que o fulano de tal fez e eu vou desviar desse caminho. Então, Davi, ele já tinha vencido várias batalhas. Ele estava governando as 12 tribos de Israel e ele estava lá no palácio dele de férias. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, estava lá se espreguiçando e foi passar no terraço, foi passear, né, no terraço do palácio. Dali, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Presta atenção nisso aqui, uma mulher muito bonita tomando banho. Ele viu. Os olhos são a janela do corpo, a luz para o corpo. Se os seus olhos são bons, todo o corpo fica cheio de luz. Se os seus olhos são ruins, todo o teu corpo fica cheio de escuridão. E é claro, Davi olhando aquela moça bonita, tomando banho, falou, opa, é bonita. Ele ficou interessado nela. E daí o que Davi faz? Ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Batseba, filha de Eliã, e esposa de Urias, o heteu. Gente, detalhezinho. Urias e Eliã eram soldados dos 30 mais de Davi, da equipe de elite de Davi. Então, eles estavam em uma guerra. E Davi estava de férias no palácio. Então, enquanto ele estava lá na guerra, a mulher dele estava ali, tomando banho, fazendo ali a sua purificação, que era mensal, né, que era tomar banho e tudo mais ali, que eles faziam cuidado com mirra para ficar perfumado e tudo mais. Eles faziam uma purificação assim mensal. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles trouxeram a Davi e ele teve o quê? Relações com a mulher casada. Batseba tinha justamente, né, como eu falei, terminado seu ritual mensal de purificação. E ela voltou para casa. E depois descobriu que estava grávida. Ó, Deus não deixa o pecado escondidinho, não. É uma brecha. Ele era rei de Israel, representante de toda a nação. E o que acontece? Deus fez com que, logo que Davi teve relação com ela, já engravidou, né? E ela, engravidando, ela falou o seguinte, ó Davi, mandou um recadinho, mandou um WhatsApp lá para Davi. Ó Davi, é o seguinte, tô grávida. E aí, né, Davi começou a bolar um plano. Davi mandou um recado para Joabe, que era general do exército dele, ó, coloca Urias na parte mais difícil da batalha para que ele morra e se afaste. E Davi, o Joabe recebeu essa mensagem e obedeceu Davi. Quando Urias estava lá na frente da batalha, ele se afastou e morreu Urias e Eliã. Morreu o pai da Batseba. E morreu também Urias, que era o marido da Batseba. Morte dupla. Então, qual foi a brecha de Davi? Foi na carne, na parte sexual. Desejar a mulher do próximo. Adultério, assassinato. Isso, ó, duplo. Aí você vai observar. Bom, Davi era rei de Israel, representante do povo.
Deus não poderia deixar isso passar em branco. Essa brecha que Davi deu teve consequências. E o pecado de Davi gerou algo muito grave para a família dele, como aconteceu com a família de Saul, como aconteceu com a família de Eli. Olha o que aconteceu. Davi, a consequência desse pecado, a primeira consequência foi o filho de Batseba morrer, porque assim que Eliã e Urias morreu, o Davi pegou e casou com a mulher, a Batseba, casou com a mulher do Urias, para passar um pano ali, e fingiu que nada aconteceu, estava ali, passando a manteiguinha, que ninguém soubesse, achou que ninguém ia saber disso e fez aquilo como se fosse uma normalidade, dando um de João sem braço. E o que acontece? Davi está ali, Natan chega, repreende Davi, e a consequência vem. A morte do filho dele com a Batseba. A primeira consequência, morreu o filho dele com a Batseba. Depois veio mais consequência. Ocorreu um incesto dentro da casa dele, onde a filha dele, Tamar, foi violada pelo próprio irmão Aminon, que por consequência, Absalão, que era irmão de Tamar, eliminou o Aminon. E aí Absalão tentou um golpe de estado contra o próprio Davi. Davi teve que sair às pressas lá do palácio. E Davi lutou contra o próprio filho, Absalão, para não ser morto pelo filho. E daí Davi venceu. Davi venceu, Absalão foi morto. Olha a consequência, gente. E daí Natan, o profeta que foi chamado para exortar Davi, falou o seguinte: a espada nunca se apartará da sua casa. Ou seja, depois daquilo sempre haveria guerras no reino dele, por causa de uma brecha espiritual que Davi deixou. Então, muita atenção a isso. Mas existe aqui diferenças entre Eli, Saul e Davi. Qual é a diferença entre esses três? Um negligenciou, um desobedeceu e é orgulhoso, o outro é na carne, adultério e assassinato. Mas tem diferença. O arrependimento genuíno. Eli e os seus filhos não se arrependeram. Saul não se arrependeu. Davi humilhou-se na presença do Pai. Aonde, é claro, se você já deve ter ouvido falar ou até lido e nem percebido que o Salmo 51 é a oração de arrependimento de Davi. E olha o que ele diz aqui, por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e está certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dai-me a vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dai-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca, e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não gostas que animais sejam queimados como ofertas a ti. Ó Deus,
o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a tua bondade, ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então terás prazer em receber sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados, e touros novos serão oferecidos no teu altar. Olha que oração que Davi fez. Ele preferiu muito mais ter o Espírito de Deus junto a ele do que todas as demais coisas. Então isso agrada a Deus. Ele se humilhou na presença de Deus, ele se entregou completamente, se arrependeu de verdade, mas a consequência do pecado veio. Essa brecha espiritual fez com que a vida dele, fosse atormentada, fez com que os filhos dele, Aminon e Absalão, viessem a óbito, fez com que a filha dele, Tamar, fosse abusada pelo próprio irmão. E você obedece a Deus. Depois que passou tudo isso, você passa a obedecer a Deus, ele passa a se arrepender, ele passa a obedecer a Deus, ele passa a ter um novo vigor. Ele estava sendo esmagado dentro de si, como se ele tivesse ali algo preso. Quando ele liberou isso, ele confessou o pecado dele, ele passou a viver novamente, mesmo sabendo que viria consequências. Então Davi fechou a brecha. Quando ele fecha a brecha, daí ele passa a ter um governo mais justo, passa a ter um governo mais realmente rentável para todos os israelitas. Porém, Davi, mais para frente, cometeu outros erros, mas também ele fechou essas brechas novamente. E também teve as consequências do pecado. Por quê? Davi era um ser humano como eu e você, né? E essas brechas nós abrimos naturalmente, né? E olha aqui, Marco, como eu faço para fechar essas brechas espirituais? Bom, a própria palavra de Deus, os próprios salmos, o próprio Jesus, nosso rei, nos ensina: vá e não peques mais, né? E aí tem alguns detalhes aqui, segundo a palavra de Deus, para te ensinar. Arrependimento sincero. Você viu no Salmo 51? Foi um arrependimento sincero. Reconhecer os seus erros diante de Deus e pedir perdão de coração. Confissão de pecados, falar seus pecados em oração sem esconder nada. Obediência à palavra de Deus, seguir os ensinamentos da Bíblia em todas as áreas da vida. Perdão, liberar o perdão a quem te feriu, evitando amargura e ressentimento, muito importante isso. Renúncia de hábitos prejudiciais, parar de praticar comportamentos que abrem brechas, como mentiras, fofocas, palavrões, vícios ou desobediência, como foi Saul. Oração e jejum, buscar intimidade com Deus e fortalecer a vida espiritual. Isso aqui é o mais importante. Meditação na palavra, estudar a Bíblia regularmente para alinhar pensamento, coração e atitudes a Deus. Ou seja, você deu o primeiro bom dia para Deus. Oração, meditação na palavra, se conectar com o Altíssimo. Jesus diz lá a palavra dele, que para alguns vão dizer que, olha, eu não expulsei demônio em seu nome não fiz milagres e grandes maravilhas. Ele vai dizer assim abertamente a eles: olha, em verdade eu te digo que eu não conheço você. Jesus só conhece aquele que tem intimidade com ele. Então você vai observar isso aí também. Companhia saudável, ou seja, companhias, amizades saudáveis. Evitar influências negativas e buscar pessoas que edificam na fé, ou seja, pessoas ali, do grupo de oração, do grupo de intercessão, do grupo de cântico da igreja, pessoas da igreja, né? Pessoas do mundo vão te afastar de Deus. É muito fácil a gente se afastar de Deus, é muito fácil a gente voltar para o mundo. A palavra de Deus diz que o cachorro volta ao próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Isso é algo que a gente tem que prestar muita atenção, porque a palavra de Deus, ela não tem erro. Ela é o jornal de amanhã. E aí vem humildade e dependência de Deus. Reconhecer que sozinho não conseguimos e que precisamos da ajuda divina. Consagração e santificação. Dedicar a sua vida a Deus, separando-se do pecado e do mundo. Jesus fala que aquele que me ama, toma a tua cruz e me segue. Ou seja,
ande na contramão do mundo, não se amolde às coisas desse mundo, ao pecado, se amolde às coisas do eterno, às coisas de cima, pois esse mundo é passageiro e tudo será destruído. E Tiago também nos dá a dica, né, para fechar as brechas espirituais. Ele declara em Tiago 4,7, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Quando você fecha a porta, Deus guarda a casa e o inimigo não entra. Amém? Então, deixe Jesus ser o seu GPS. Imagina que a sua vida é um carro e Jesus, você entrega a direção, o volante desse carro nas mãos de Jesus. Ele vai ser o GPS, ele vai ser o motorista, ele vai guiar a sua vida, ele vai tirar esses fardos pesados e fechar todas essas brechas e mudar o seu coração quando você se volta de verdade para Jesus. Michael, eu não me voltei para Jesus, eu não ainda fiz essa oração, eu não me batizei, eu não fiz a oração sincera, onde eu reconheço que Jesus é meu Salvador. Então esse é o momento. Mas existe aqui, alguns pontos importantes. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Jesus ressuscitou, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem, quem crê nele não ficará desiludido. Então tem que ser uma oração sincera, onde você entra, fecha a porta do teu quarto, se ajoelha, fecha os seus olhos e faz uma oração assim, feita lá do fundo do coração. E se você quiser fazer essa oração agora mesmo comigo, eu vou repetir cada palavra bem devagar para que você entenda e você realmente faça essa oração junto comigo. Vamos lá? Pai, reconheço que sou pecador e peço perdão pelos meus pecados. Creio que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou, e que seu sangue me purifica. Eu escolho aceitar Jesus como meu único Senhor e Salvador. Recebo o teu Espírito Santo para que ele me guie e me transforme. Faz de mim a pessoa que desejas que eu seja. Escreve o meu nome no livro da vida e me faz participante da tua herança eterna, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração e sentiu uma paz que excede todo entendimento, Jesus já está entrando e começa a transformar a sua vida. Mas essa caminhada cristã é até o teu último dia aqui na terra. Você precisa realmente andar com ele até o teu último respirar. E para isso eu recomendo que você busque uma igreja que realmente pregue a palavra, que realmente fale segundo a Bíblia. E é claro, você tem que observar também o batismo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:16. É muito importante o batismo, porque você olhar lá de Gênesis a Apocalipse, tá falando sobre isso. Gênesis fala ali, na parte ali, onde Moisés atravessa o mar vermelho, ali em Êxodos, Ele está atravessando o mar vermelho e você vai observar que aquilo representa o batismo. Até Noé, quando veio o dilúvio, também representa o batismo. Jesus, aos 33 anos de idade, ele se imergiu nas águas e foi batizado. Então, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Muito importante você, se voltar a Jesus, buscar uma igreja e, é claro, gente, pedir o Espírito Santo que te oriente. Pedir o Espírito Santo de Deus que te dê sabedoria. Pois Pedro diz que o Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo nos faz entender a palavra de Deus. Toda honra, toda glória ao Criador dos céus e da terra. Se você gostou dessa palavra, compartilha com outras pessoas. Deixa assim, essa palavra foi para mim. Ali na descrição, nos comentários. E dá o seu like, compartilha esse vídeo em grupos. Ajude essa palavra de Deus cair em corações que são terras. Essa palavra é a semente para que o Espírito Santo venha, regue essa semente e ela cresça uma árvore, que o perfume dela seja tão agradável que se espalhe sobre a casa inteira e também sobre a vizinhança, tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo e eu te vejo no próximo.